Oi, meus amores, sejam bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Mika Abidon, sou terapeuta holística, especificamente com as terapias espirituais e energéticas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estar no momento aqui e agora. Gente, eu fiz uma postagem com a carta do baralho do tarô do Osho. Essa figura. Moment to moment. Gente, eu quero falar um pouquinho dessa carta, questão de estar no momento do aqui e agora. E o que essa carta traz? Traz esse homem, né, ele tá meio que pulando entre pedras num rio, e lá no fundo dessa carta tem como se fosse um mercado, que ele tá lá no mercado ou numa cidade. E a mensagem dessa carta é que ele tá atento, porém está presente, não sério, e nem preocupado, mas tá ali atento, mas tá naquele momento, aqui e agora. E o que é isso? O que significa isso na sua vida, na verdade, né? Gente, vamos lá, vamos pensar no nosso cotidiano e a nossa vida dia a dia, né? Prática real, não ideal, o que é, né? O que a gente vê, o que eu vejo, né? E talvez você veja isso também, depois você compartilha comigo. A gente vê as pessoas preocupadas, as pessoas aceleradas, as pessoas nas distrações, né? No celular, na mídia social, para se distrair. A gente vê as pessoas ou lá no passado, remoendo situações do passado, acontecimentos, experiência que ela teve. Ou a gente tá lá no futuro, o que vai acontecer, não sei o que fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, a conta pra pagar. Então, assim, a gente nunca tá aqui e agora, né? Por exemplo, agora, nesse momento, você tá assistindo esse vídeo, o que você tá fazendo? Você tá aqui e agora prestando atenção nesse vídeo? Ou você já tá no computador, tá ouvindo, mas tá fazendo outra coisa, tá lavando louça, tá correndo, ou tá fazendo alguma atividade? Então, você tá dividindo a sua atenção, mas você não tá inteiro em uma só atividade, né? E qual que é a questão com isso? Qual que é o problema disso, né? Quando a gente tá fazendo alguma atividade, a gente não tá presente. Eu já falei aqui que a gente tem 7 corpos, né? Eu não sabia disso, vivendo e aprendendo, expandindo a nossa realidade, a nossa bolha de realidade, né? Com autoconhecimento e tudo mais, a gente vai descobrindo muitas coisas que a gente não fazia ideia. Então, a gente tem 7 corpos. E esses 7 corpos, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, desdobramento, né? Não só na questão da projeção astral, quando a gente dorme, o nosso corpo, o nosso espírito sai do corpo, né? Porque a gente é um espírito e um corpo experienciando a matéria. A gente não é um corpo que tem um espírito, a gente é o espírito. O corpo é um veículo, né? Enfim, a gente tem os 7 corpos. E vamos imaginar uma situação para ficar mais fácil para vocês entenderem, né? Descomplicar um pouco isso. Vamos imaginar que você está fazendo uma tarefa física, o seu corpo físico tá fazendo uma tarefa. Só que daí o seu corpo mental, o mental inferior, tá pensando na conta que não pagou, tá pensando no futuro, o que vai acontecer, ou tá lá no passado, pensando em alguma situação que aconteceu, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, eu não fiz, por que eu não fiz? E vai indo, né, nessas teias de pensamentos. Ou talvez você tá fazendo essa atividade, o pensamento tá numa coisa e o sentimento, o seu corpo emocional, o corpo astral, tá remoendo os sentimentos de alguma situação que aconteceu. Isso tudo ao mesmo tempo, gente. Os nossos corpos interagem ao mesmo tempo, são separados, vamos se dizer, cada um tem uma função, mas estão juntos e interagem entre si. É como se fosse pastas de um computador, né, de arquivo, vai interagindo entre si, estão juntos, porém, né? Cada um tem a sua função. Daí você tá lá com pensamento no passado, no futuro, em situações, pensando no que vai acontecer, ai meu Deus. Daí está fazendo atividade, isso tudo rolando na sua cabeça. Daí o seu sentimento, daí vem o sentimento daquela situação que você deveria ter falado no passado, mas você não falou, acabou engolindo aquele sapo. Daí vem aquele sentimento, o corpo emocional, ruminando aquele sentimento, a raiva, o ódio, e isso tudo ao mesmo tempo. Gente, e a tarefa que você tá fazendo ali, você tá fazendo, mas você tá fazendo no automático, piloto automático total. Então, o que acontece aqui? Você tá desdobrando, né? A sua cabeça, o seu racional tá em um canto, o seu emocional tá em outro, o seu físico tá fazendo lá a coisa que ele tem que fazer, e tá tudo em cada lugar, os seus pedacinhos, não tá ali junto, integral. E qual que é o problema disso? Vamos lá, né? O que isso impacta na sua vida? Primeiro, se você tá fazendo uma atividade, o seu pensamento tá uma coisa, sua emoção tá em outra, você tá viajando lá na maionese, você não tá fazendo aquilo com total atenção. Daí o que acontece? Eu não sei vocês, né?
mas a minha experiência, e talvez vocês vai pensando aí se isso já aconteceu, né, conforme eu vou falando, se já aconteceu de você olhar, lembrar, trazer uma lembrança lá do passado, ou de uma atividade de lazer, uma viagem, isso, aquilo, mas você tava fazendo outras coisas, não tava nem atento, tava nesse chaos que eu tô falando aqui, nesse caos que eu tô falando, daí você lembra daquela lembrança e você fala, nossa, queria que voltasse aquele momento, foi tão bom, mas eu não aproveitei quanto eu gostaria de ter aproveitado. Quem nunca pensou isso? Eu já pensei, tenho certeza que vocês já pensaram também. E o que que acontece? Esse arrependimento, né? Essa dor por, ai, quero de volta porque eu quero aproveitar mais. Deveria ter aproveitado mais, mas não aproveitei. Gostaria de reviver de novo para poder investir a minha atenção, me colocar inteiro naquilo, porque eu sei que como foi bom e como eu gostaria de ter me entregado mais para aquilo, né? Daí, o que que acontece aqui? Traz o arrependimento, porque a gente não estava inteiro, provavelmente a gente estava preocupado, provavelmente a gente estava sentindo alguma coisa, a gente estava desdobrando esses nossos corpos em outros lugares, mas não estava inteiro. E um dos problemas disso é esse, o arrependimento de não ter vivido aquilo que a gente poderia ter vivido de uma forma integral, inteiro, completos, de estar ali, né, presente, no aqui, no agora, de total atenção, não só de corpo, mas de mente, de alma, de espírito, né? Entregue aquilo. E daí vem esse arrependimento, né? Agora, outra coisa que pode trazer, né? Que não é uma coisa legal, quando você tá nesse estado, né? Principalmente no campo racional, no pensamento, você tá preocupado com as dívidas, com isso, tá com medo de alguma coisa. Então, todos esses sentimentos vai gerar uma reação no seu corpo. Se é medo, então vai acionar os hormônios, né, do cortisol, do estresse. Isso libera na gente, isso aciona, né, na verdade, na gente, o nosso instinto de luta ou fuga. E qual que é a consequência disso? A gente luta ou foge. E o que a gente acontece na prática, né? Na nossa vida diária. Se você escolhe lutar, você vai ser agressivo com as pessoas quando você vai ver. Você já falou aquilo, já magoou a pessoa, já se magoou, já se arrependeu porque não queria ter falado o que falou, já explodiu. Essa é a luta ou fuga. E a gente tá fazendo diariamente, porque a gente vive em estado de medo, vive em estado de alerta, de preocupação, de controle, e a gente não controla porra nenhuma, né? A vida é como ela é, não como a gente quer. Então a gente acha que tem um controle, só que a gente não tem. Daí por achar que tem esse controle e querer controlar tudo, a gente não controla bosta nenhuma. E a gente ainda libera esse monte de hormônio dentro da gente que vai causar todo esse estresse e toda essa dinâmica no nosso corpo, né? Trazendo doenças psicossomáticas, vai trazer o estresse, vai aumentar as suas taxas de estresse. Então, assim, pode ter várias repercussões no seu corpo físico e nessa questão psíquica também, né? Então, isso é um dos aspectos que não é tão legal, né? De a gente não estar inteiro no momento, porque a gente tá aqui, tá ali, tá lá, com essa dinâmica que eu acabei de falar pra vocês, né? E isso vai repercutir de alguma forma. Porque o nosso sentimento é energia, o nosso pensamento é energia. Tudo isso é uma energia que a gente vai emanando a todo tempo. Tudo é energia, tudo vibra, tudo tá em movimento, né? Então, cada uma dessas coisas a gente tá sintonizando faixas de vibrações. E o que que acontece? Se eu vibro lá a falta porque eu tenho que pagar isso, aquilo, o que que eu vou receber? Mais disso. Se eu tô lá no medo, vibrando medo, né? O que eu vou receber? Mais do medo. Porque se a gente aciona essa faixa de vibração, por exemplo, se a gente planta laranja, a gente não vai colher abacate. E a mesma coisa com a vibração. Se a gente coloca na rádio Band FM, a gente não vai escutar Antena 1. Isso é fato. E esse é um paralelo para vocês, pra ficar fácil de entender, né? A questão de energia, vibração e de frequência é a mesma coisa com a gente, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Então, a gente está acessando essas ondas a todo momento. Porém, não é sempre aquelas mais altas, né? Então a gente fica navegando, né? Nessas frequências e a gente, por conta, né, da lei da reação e da atração, a gente emana, a gente atrai, emana, atrai. Então por isso às vezes até fica um pouquinho difícil, né? A gente sair desses padrões de comportamento, porque a gente já tá, né, nesse emana e volta dessas frequências, medo, preocupação, falta, tem que pagar dívida, arrependimento, remorso. Então a gente fica nesse balaio de gato energético. E como sair desse raio, né? E como estar presente, como viver uma vida presente. Gente, uma das técnicas, né,
que fala sobre isso é o Mindfulness. Então, o que ele propõe? Ele propõe você escolher uma ou duas tarefas, no mínimo, para você ir exercendo esse músculo, né, de se observar, de estar presente, porque é muito importante pra gente. Se a gente sempre tiver nessa confusão, tá com o mental em um canto, o emocional em outro, eu já te falei os resultados aqui, né, volta um pouquinho o vídeo. Mas, o que a gente precisa fazer? Por exemplo, exercício, escovar os dentes. A gente já faz no automático, né, já é algo automático. Então, tenta fazer isso com presença. Quando você for escovar os dentes, escova os dentes. Não pensa que você vai chegar atrasado, não pensa que você tem que fazer isso, fazer aquilo outro durante o dia. Só escova os seus dentes. Você ali no espelho, a pia, sua pasta de dente, sua escova, seus dentes. E pronto, tenta focar nisso e não pensar mais em bosta nenhuma, nada, não pensa mais em nada. Fica ali nos seus dentes, escovando os dentes e observa como você se sente, observa como que é essa atividade pra você. E vai repetindo, faz de novo, e no outro dia de novo. Pelo menos uma parte do seu dia você trabalhou essa sua presença, está integrado o seu corpo mental, o seu corpo emocional, o seu corpo físico ali na mesma tarefa, sem se preocupar com nada, sem essas interferências, né? Sem viajar para outros lugares, esse desdobramento que eu falei pra vocês. Então isso vai mudar muito a sua rotina, vai mudar muito a sua vida. Esse vídeo já tá ficando grande porque a pessoa fala muito e eu vou encerrar ele por aqui, porque esse é o meu recado pra vocês, gente. Estar no momento presente é uma tarefa simples. É simples, não é, gente? Ah, tá, não vou ficar pensando em nada que eu tenho que fazer, eu vou focar nisso. Vou focar minha atenção nisso. É simples, mas quem falou que é fácil? Se fosse fácil, tava todo mundo fazendo, tava todo mundo aí, né? Aqui e agora. Mas não é fácil, é simples, é muito simples, mas não é fácil. Então, exige da gente um treino, uma dedicação e um querer, é claro, né? Porque se você não quer, sua vida tá boa do jeito que tá conseguindo os resultados que você quer, tá com o sentimento aí, essa parte emocional toda, tá tudo em ordem, ok, tá tudo bem. Mas se você não tá feliz, se você não tá tendo os resultados que você gostaria, se o seu emocional tá uma bagunça, tá esse balaio de gato, se você tem esses arrependimentos do passado, tem essa preocupação com o futuro, seria legal pra você exercitar isso. Aprender a se colocar no momento presente, a se observar. Essa é uma atividade, um exercício muito bacana pra você se autoconhecer e pra você ir percebendo as suas dinâmicas também. Perceber quando você tá fazendo uma atividade. Daí você tá fazendo aquela atividade, mas você vai percebendo o seu pensamento indo lá para outro canto. Anota o que você pensou, porque tem alguma coisa ali naquele pensamento e o porquê a sua mente te levou lá. Ah, eu tô fazendo outra atividade, mas eu senti um aperto no peito e não tinha nada a ver com o que eu tava fazendo. Que atividade você tava fazendo? Anota. E que aperto do peito foi esse? Coloca aí qual parte que doeu, né, do corpo, ou se é outra parte do corpo que dói. Esse é o autoconhecimento, gente. Isso é de se observar e isso vai fazer diferença na sua vida. Então, se você gostou desse vídeo, se você achou ele útil, compartilha com seus amigos, curte porque ajuda, né, a questão do algoritmo aqui do Instagram também, a enviar para mais pessoas. E eu espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma dúvida, me manda um direct, que eu posso responder vocês com todo prazer. E é isso aí, gente. Então, um beijo e até a próxima.